Ao longo dos séculos, muitos tentaram descrever Jesus, artistas, teólogos, poetas e historiadores. Mas poucos relatos causam tanto impacto quanto um texto antigo, atribuído a ninguém menos que Pôncio Pilatos, o governador romano que lavou as mãos no julgamento daquele que seria conhecido como o Cristo. Esse documento, uma carta escrita ao imperador Tibério, permanece envolto em mistério. Para alguns, uma relíquia histórica, para outros, uma lenda. Mas, seja como for, ele traz uma das descrições mais comoventes e detalhadas da aparência de Jesus já registradas. A carta começa como um relato político, um informe formal de um governador ao imperador de Roma. No entanto, à medida que as linhas avançam, o tom muda. A racionalidade fria de um homem acostumado ao poder dá lugar a uma admiração quase espiritual. Pilatos, um homem que provavelmente já vira de tudo, rebeldes, filósofos, falsos profetas e líderes carismáticos, confessa algo em comum. Ele jamais havia encontrado alguém como Jesus. Segundo o texto, Pilatos descreve Jesus como um homem de estatura mediana, de presença serena e majestosa. Mas o que mais impressiona é a forma como ele fala dos olhos de Jesus. Olhos que pareciam penetrar a alma, que brilhavam como raios de sol. Não eram olhos comuns. Eram olhos que, de alguma maneira, expunham as intenções mais profundas de quem os encarava. Uma descrição como essa nos convida a imaginar um olhar firme, mas compassivo, intenso, mas cheio de paz. Ele segue descrevendo o rosto de Jesus com palavras surpreendentes. A pele era morena, típica dos judeus da região da Galileia, algo que muitos hoje esquecem ao reproduzir a imagem de Jesus com traços europeus. O cabelo, segundo ele, era castanho escuro, liso próximo ao couro cabeludo e levemente ondulado nas pontas, caindo até os ombros. A barba era espessa, bem aparada, e o semblante era limpo, sem marcas de sofrimento, ainda que carregasse a seriedade de quem conhece profundamente o destino da humanidade. Mas, mais do que os traços físicos, o que mais chama a atenção na carta de Pilatos é o modo como ele descreve a presença de Jesus. Pilatos afirma que, mesmo sem falar, Jesus impunha respeito. Sua simples presença provocava silêncio e reverência entre os soldados, algo extremamente raro, principalmente vindo de homens endurecidos pela guerra e pela violência. Pilatos escreve que Jesus parecia sempre calmo, sereno, como se nada pudesse perturbá-lo. Havia uma paz constante nele, uma espécie de autoridade natural, não aquela conquistada pela força ou pelo poder, mas pela verdade. E então vem uma das passagens mais emocionantes da carta. Pilatos admite que se sentiu abalado em seu espírito ao encontrá-lo. Ele diz que jamais tinha sentido aquilo antes. Ele, um romano acostumado a julgar com frieza e a lidar com os jogos de poder, se viu diante de alguém que não podia ser simplesmente classificado. Jesus não era um louco, não era um rebelde, e tampouco parecia um simples profeta. Pilatos diz com todas as letras que se sentiu diante de algo divino. Isso nos faz pensar profundamente. Quantas vezes imaginamos Jesus com base em pinturas, filmes ou estátuas? Quantas vezes o reduzimos a uma imagem repetida, desgastada, desbotada? E de repente, surge esse relato antigo, nos mostrando um homem real, com aparência próxima das populações semitas, com traços fortes e marcantes, e ao mesmo tempo com uma doçura inexplicável. Um homem que impressionou um governador romano acostumado a enfrentar os maiores desafios de seu tempo. Esse Jesus descrito por Pilatos não é o Jesus dos templos luxuosos ou dos discursos grandiosos. É o Jesus que caminhava entre o povo simples, que ouvia, que tocava, que chorava e que perdoava. Um homem que viveu com intensidade e morreu com dignidade. Um homem cuja presença era tão forte que mesmo os que o condenaram se sentiram tocados por ela. Alguns estudiosos questionam a autenticidade dessa carta.
Ela não faz parte dos registros oficiais da Igreja, e muitos acreditam que tenha sido escrita posteriormente por autores cristãos para reforçar a figura de Jesus diante do Império Romano. Mas, mesmo que esse seja o caso, não podemos ignorar o impacto simbólico e emocional que ela carrega. Ela nos convida a refletir sobre quem foi, de fato, Jesus. A figura descrita ali não é apenas religiosa, mas profundamente humana. Um ser que inspirava amor, respeito e, acima de tudo, fé. E talvez seja isso que mais importe. Mais do que a veracidade histórica do documento, é o que ele nos revela sobre a essência de Jesus que continua tocando corações até hoje. Ao final da carta, Pilatos diz que não sabe explicar como alguém como Jesus pôde ser condenado. E encerra com uma frase que arrepia. Sinto que todo o sangue que escorreu naquele dia em Jerusalém trará consequências que o mundo ainda não compreende. E ele estava certo. Aquela morte aparentemente comum para os padrões da época mudaria o mundo. E esse homem de pele morena, olhar profundo e coração manso, seria lembrado como o Salvador, o Redentor, o Filho de Deus. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe com alguém, porque talvez, como Pilatos, o mundo moderno também precise reencontrar esse Jesus verdadeiro, humano, intenso, sereno e absolutamente transformador.